Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos 7, 59 e 60. É de grande serviço para todos nós sermos lembrados de que nossa vida é apenas como um vapor que aparece por um curto período e depois desaparece. Por esquecermos disso, os mundanos vivem despreocupados e os cristãos andam descuidadamente. A menos que vigiemos a vinda do Senhor, a mundanidade logo corrói nosso espírito como um câncer. Se você possui as riquezas deste mundo, crente, lembre-se de que este não é o seu descanso e não atribua grande valor aos seus confortos. Se por outro lado você vive com dificuldades e está sobrecarregado pela pobreza, não se deixe muito abater por isso, pois essas aflições leves são passageiras e não merecem ser comparadas com a glória que será revelada em nós. Olhe para as coisas como se não fossem nada. Lembre-se de que você faz parte de uma grande procissão que está sempre em movimento. Outros vêm e vão diante de seus próprios olhos. Você os vê e eles desaparecem. E você mesmo está seguindo em frente para outro mundo mais real. É muito sábio falar de nossas últimas horas, fazer um ensaio de nossa partida e estar preparado para estar diante do grande tribunal do julgamento. Nosso dever é preparar nossas lâmpadas para o momento em que o noivo vier. Somos chamados a estar sempre prontos, esperando pela manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou então, pelo chamado que nos dirá que o cântaro foi quebrado na fonte e a roda quebrada no poço, que o corpo deve retornar à terra como era e o espírito a Deus que o deu. Esta cena de morte de Estevão pode auxiliar nossas meditações enquanto, com a ajuda do Espírito Santo, projetamos nossas mentes para o momento em que também devemos adormecer. Este é o único martírio que é registrado no Novo Testamento em detalhes. O Espírito Santo, prevendo que haveria martírios suficientes antes que a história da igreja chegasse ao fim e que nunca faltariam memoriais como os que o livro dos mártires de Fox e obras do mesmo tipo nos fornecem. É igualmente notável que esta seja a única cena de morte no Novo Testamento que foi descrita em detalhes, com exceção da de Nosso Senhor. Claro, somos informados sobre as mortes de outros santos e fatos relacionados a isso são mencionados, mas o que eles disseram quando morreram e como se sentiram ao sair do mundo não são registrados. Provavelmente porque o Espírito Santo sabia que nunca faltariam para os filhos de Deus mortes santas e partidas triunfantes. Ele sabia muito bem que esses seriam fatos cotidianos para o povo de Deus. Talvez, além disso, o Espírito Santo queira que aprendamos com seu silêncio que não devemos atribuir tanta importância à maneira como as pessoas morrem quanto ao caráter de suas vidas. Viver como Jesus é o que mais nos preocupa. Uma morte triunfante pode ser a coroa, mas uma vida santa é a cabeça que deve usá-la. Obedecer aos mandamentos do Senhor durante nossa vida é nosso negócio mais urgente. Podemos deixar o testemunho da morte para ser dado na mesma hora. Teremos graça para morrer nos momentos finais e, no momento presente, nosso principal dever é obter a graça que nos permitirá adornar a doutrina de Deus, nosso Salvador, em todas as coisas. No entanto, como temos este único caso de Estevão dado em sua totalidade, devemos valorizá-lo ainda mais, estudá-lo com mais cuidado, porque é o único. Vamos fazê-lo esta manhã. Aqui vemos o caráter geral da morte de Estevão, sua peculiaridade mais notável e as coisas desejáveis em relação à morte sugeridas por sua partida. Vamos observar a morte de Estevão e notar seu caráter geral. Chama a atenção imediatamente que isso aconteceu bem no meio de seu serviço, seu ministério. Ele havia sido nomeado oficial da igreja em Jerusalém para garantir que os donativos fossem distribuídos devidamente entre os pobres, especialmente entre as viúvas gregas.
Ele desempenhou sua função para a satisfação de toda a igreja e assim fez um serviço muito útil, pois deu aos apóstolos a oportunidade de se dedicarem inteiramente ao seu verdadeiro trabalho, ou seja, a pregação e a oração. Não é coisa pequena ser capaz de carregar um fardo para outro, se isso o libertar para um serviço mais eminente do que poderíamos realizar nós mesmos. Se não posso pregar por mim mesmo, mas posso tirar de alguém que prega certos cuidados que o sobrecarregam, se assim o habilito a pregar mais e melhor, estou virtualmente pregando por mim mesmo. A preocupação que Estevão exercia com os pobres também tendia a evitar ressentimentos e divisões, e esse foi um resultado de grande importância. Mas não satisfeito em ser um diácono, Estevão começou a ministrar em coisas santas como pregador da palavra, e isso com grande poder, pois estava cheio de fé e do Espírito Santo. Ele se destacava na história da igreja por um tempo como um espírito líder, a ponto de os inimigos do evangelho reconhecerem sua utilidade proeminente e torná-lo alvo de sua mais feroz oposição, pois geralmente se enfurecem mais contra aqueles que estão fazendo mais bem. Estevão estava na primeira fileira do exército do Senhor e, no entanto, foi levado embora. Um mistério, dizem alguns, um grande privilégio, digo eu. Meus irmãos, quem deseja ser removido em qualquer outro momento? Não é bom morrer em serviço enquanto ainda somos úteis? Quem quer ficar até se tornar um fardo em vez de uma ajuda? Se somos chamados a partir no meio do serviço, devemos aceitar isso com gratidão e até mesmo desejo que se diga de nós: seu corpo com sua carga repousou e cessou de uma só vez de trabalhar e viver. Ele foi retirado no auge de sua utilidade, justamente quando muitos estavam sendo convertidos por seu ministério, quando por meio de sua fé milagres estavam acontecendo por todos os lados, quando ele parecia, de fato, ser necessário para a igreja. E não é isso bom? Primeiro, que Deus ensine ao seu povo o quanto ele pode fazer por meio de um homem que ele escolhe. E em segundo lugar, que ele lhes mostre que não depende de nenhum homem, mas pode realizar sua obra mesmo sem o mais escolhido trabalhador em sua vinha. Se nossa vida puder ensinar uma lição, e quando essa lição for ensinada, se nossa morte puder ensinar outra, é bom viver e é bom morrer. E muito mais desejável do que permanecer por muito tempo e alçar voo no inverno sombrio de influência em declínio. Que eu seja ceifado, se eu puder ousar fazer uma escolha, quando meu ministério for como o trigo no sonho de Faraó, com 7 espigas fartas e boas, e não em um momento em que o vento leste me tenha encolhido até a esterilidade. Se Deus for glorificado pela nossa partida, não é bom? E Ele não pode ser glorificado de maneira mais extraordinária quando nos coloca de lado para mostrar à sua igreja que Ele pode prescindir de seus servos ou pode suscitar outros em seu lugar. Feliz é aquele mensageiro cuja ausência, bem como sua presença, cumpre a vontade de seu mestre. Mas a morte de Estevão foi dolorosa e cercada de muito do que a carne e o sangue temeriam. Ele não morreu cercado por amigos chorosos, mas por inimigos que rangiam os dentes. Nenhum hino sagrado alegrou sua câmara da morte, mas os gritos e clamores de uma multidão enfurecida ecoaram em seus ouvidos. Para ele não havia travesseiro macio, mas as pedras duras e cruéis, golpeando e machucando em uma tempestade de pedras, onde ele se inclinou e repousou para dormir e acordou no seio do seu Senhor. Agora, irmãos, isso é ainda mais reconfortante para nós, porque se ele morreu em perfeita paz, sim, em alegria e triunfo, quanto mais podemos esperar partir em paz, já que não teremos esses sombrios acompanhantes em nossas últimas horas. Não podemos esperar ser sustentados e fortalecidos pela presença do Senhor e Mestre, assim como Ele foi, e a graça será aperfeiçoada em nossa fraqueza. Cada circunstância está a nosso favor no que diz respeito ao conforto. Se ele dormiu em meio a uma tempestade de pedras, como podemos esperar adormecer bem tranquilamente na mesma fé em Jesus, quando os santos estiverem ao redor de nossa cama para nos dar a Deus? Mais especificamente, no entanto, quero chamar sua atenção para o fato de que os momentos finais de Estevão foram calmos, pacíficos, confiantes e jubilosos. Ele não recuou enquanto estava dirigindo-se àquela audiência enfurecida. Ele lhes disse a verdade nua e crua, com a mesma deliberada tranquilidade, como se estivesse lhes oferecendo um discurso agradável.
Quando eles ficaram zangados, ele não teve medo, seus lábios não tremeram, ele não retirou nem suavizou uma única expressão, mas os feriu no coração com ainda mais fidelidade. Com a coragem de um homem de Deus, seu rosto estava firme como uma pedra. Sabendo que estava pregando o seu último sermão, ele usou a espada afiada de 2 gumes da palavra, penetrando até suas almas. Pouco se importava ele com seus franzidos, nada ficou abalado quando eles rangeram os dentes. Ele estava tão calmo quanto o céu aberto acima dele, e assim continuou, embora o tenham apressado para fora da cidade. Quando eles o arrastaram para fora do portão e tiraram suas capas para realizar a execução, Estevão não deixou cair uma única palavra de medo ou grito trêmulo. Ele se levantou e calmamente recomendou sua alma a Deus. E quando as primeiras pedras mortais o derrubaram no chão, Estevão se ajoelhou, não para pedir misericórdia ou para proferir um grito covarde, mas para pedir a misericórdia do seu Senhor para seus agressores. Então, como uma criança cansada que, depois de muitas atividades físicas, em um longo dia de verão, cai no sono no colo de sua mãe, ele fechou os olhos e adormeceu. Portanto, cristão, acredite que se você permanecer em Cristo, assim será seu caso também. Você não será perturbado com premonições de declínio da sua saúde. Quando o médico balança a cabeça, seu coração não falhará. Quando os amigos estão tristes, você não compartilhará a dor deles. Nós choramos quando nascemos, embora todos à nossa volta estivessem sorrindo. Então, quando morremos, nós sorrimos, mesmo que todos ao nosso redor chorem. O cristão que está morrendo quase sempre é o único que está calmo e sereno entre todos aqueles que ocupam o quarto do qual ele parte para o céu. Ele fala sobre o que gosta e o que espera encontrar e desliza suavemente para a glória. Por que deveríamos esperar que fosse de outra forma? O Deus de Estevão é o nosso Deus. Já temos a fé de Estevão, ainda que seja como uma pequena semente, mas podemos tê-la no mesmo grau que ele. O Espírito Santo habita em nós da mesma maneira que habitava em Estevão. E se em nós ele não manifesta a mesma força, o que o impede de fazê-lo senão a nossa incredulidade? Se praticarmos a fé, desfrutaremos do mesmo repouso tranquilo do Espírito quando chegar a nossa hora. Irmãos, não tenhamos medo da morte. Vamos às margens do Jordão sem sentir o menor desânimo. Observe alguns outros pontos sobre a partida de Estevão que tem a ver com o estado da mente dele. Sua mente estava em um estado muito elevado. Aqui vamos primeiro observar sua intensa sintonia com Deus. Ao longo de toda a fala de Estevão e no tratamento que recebera de Israel, vemos que sua alma estava absorta em seu Deus. Estevão não estava falando contra seus compatriotas motivado por alguma má vontade, mas ele parece levá-los muito pouco em consideração. Seu Deus é aquele que absorve todos os seus pensamentos, e ele lhes conta sobre como seu Deus havia enviado José, mas seus irmãos o perseguiram. Seu Deus havia enviado Moisés, mas os israelitas se rebelaram contra ele. Seu Deus havia agora enviado Jesus, e os homens tinham sido traidores e assassinos. No coração de Estevão houve compaixão por eles. Isso é visto claramente em sua última oração por eles. Mas seu sentimento principal é de intensa sintonia para com Deus em todas as rebeliões que ele teve de suportar da parte dos ímpios. Certamente, esta é a mentalidade dos santos no céu. Ao ler o discurso de Estevão, vejo que ele viu os pecadores impenitentes do ponto de vista dos santos no céu, que compartilham tão plenamente da mente de Deus e da justiça de seu governo, que a condenação final dos rebeldes obstinados não lhes causa dor. O triunfo do bem sobre o mal deliberado, da santidade sobre o pecado mais vil e desenfreado, da justiça sobre a ingratidão que despreza o amor redentor, limpará a alma de todas as emoções que não seja o regozijo em cada ação do Altíssimo, porque é e deve ser correto. Eu sei o quão facilmente esta afirmação pode ser facilmente mal interpretada, mas é verdade, e assim há de ser. Notemos também como a mente de Estevão estava fixada apenas no que é puramente espiritual. Todo o ritualismo foi descartado para ele. Ouso dizer que houve um tempo em que Estevão sentia grande reverência pelo templo. Os primeiros cristãos judeus mantinham certa reverência pelo templo, pois por muito tempo o haviam considerado a habitação de Deus. Mas agora Estevão diz: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta:
O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Atos 7, 48, 49. É digno de nota como os santos, quando estão perto de morrer, dão pouquíssima importância ao que os outros consideram de grande relevância. O que significam os rituais para um homem moribundo? Um homem que tem os olhos abertos, voltados para o futuro e prestes a encontrar seu Deus. Os sacramentos são estruturas muito fracas na hora da morte. E onde está o clericalismo? As vigias se rompem sob o peso de uma consciência oprimida e as tremendas realidades da morte e do julgamento. As formas peculiares de adoração que alguém em tempos de saúde defendia e os detalhes aos quais antes atribuía grande importância, agora parecem pequenos em comparação com os grandes temas espirituais e essenciais, quando a alma se aproxima da presença do Eterno. O santo, na hora da morte, torna-se mais espiritual, pois está se aproximando da terra dos espíritos e daquela cidade da qual João disse: nela não vi santuário. Apocalipse 21, 22. Irmãos, é muito bom crescer na espiritualidade até que a casca das formas seja quebrada e descartada, porque as cerimônias exteriores, complexas ou simples, são para o ser humano o que a casca do ovo é para o pássaro. E quando a alma desperta para as formas superiores de vida, rompemos e quebramos essa casca e deixamos nossas antigas amarras. Estevão abandonou aquelas reverências supersticiosas que ainda contaminam muitos cristãos e adorou a Deus, que é espírito e em verdade. O mais claro de tudo é que Estevão superou todo o medo dos homens. Eles sorriem ironicamente para ele e gritam com ele, mas o que isso importa para Estevão? Ele está prestes a receber a morte reservada para um blasfemador fora da cidade pelas mãos de homens cruéis, mas isso não o assusta. Seu rosto brilha com uma alegria indescritível. Ele não se parece com um homem que é arrastado para sua execução, mas com alguém que está a caminho de seu casamento. Ele parece um anjo imortal ao invés de um homem condenado à morte. Ó, meus irmãos, assim será com todos os fiéis. Hoje temos medo dos homens que são como vermes. Hoje estamos tão fracos que nos deixamos abalar pela opinião dos nossos semelhantes e ouvimos vozes amáveis que nos aconselham a falar baixo sobre certos assuntos, para não ofendermos este ou aquele. Mas quanto mais nos sentimos prontos para ir ao céu, mais desprezamos toda a moderação e sentimos que, pela verdade, por Deus, por Cristo, devemos falar abertamente, mesmo se morrermos. Pois quem somos nós para temer o homem mortal e filhos de homens que são como vermes? É uma grande bênção quando isso se torna cada dia mais a nossa condição. Ao mesmo tempo, Estevão estava livre de todas as preocupações. Ele era um diácono, mas ele não diz: o que farão os pobres? Como ficarão as viúvas? Quem cuidará dos órfãos? Ele nem mesmo diz: e agora, o que farão os apóstolos, visto que não poderem mais cuidar de tarefas que seriam pesadas sobre seus ombros? Não há uma única palavra sobre isso. Ele vê o céu aberto e pensa muito pouco sobre a igreja deixada na terra, embora a ame de todo o coração. Ele confia a igreja militante aos cuidados de seu capitão. Agora, ele foi chamado à igreja triunfante. Ele ouve o som da trombeta: levante-se, em marcha, e responde à convocação. Felizes aqueles que podem assim deixar todas as suas preocupações e entrar no seu repouso. E por que não deveria ser esse o nosso caso também? Porque, como Marta, permitimos que nosso serviço diligente nos atrapalhe? Nosso Senhor cuidava bem da sua igreja antes de nascermos. Ele não ficará no prejuízo se nos chamar para casa e, portanto, não devemos nos preocupar como se fôssemos indispensáveis e como se a igreja fosse definhar se faltarmos. Além disso, Estevão não tinha ressentimentos. Essa foi a sua doce oração no final: não lhes imputes este pecado. Assim como Daniel, que diante de Belsazar viu a balança e esse rei pesado nela e achado em falta, Estevão também viu a balança da justiça e viu o seu assassinato como um grande peso prestes a ser colocado contra seus algozes judeus. Por isso clamou: Senhor, não coloque este pecado na balança.
Ele não podia dizer, como Salvador, eles não sabem o que fazem, pois eles sabiam disso e ficaram ofendidos com seu discurso, de modo que taparam os ouvidos para não o ouvir. Mas Estevão intercede por eles tanto quanto a verdade o permitiria, enquanto inspirava sua alma. Cada filho ou filha de Deus deve abandonar seus ressentimentos de uma vez por todas, ou melhor, jamais deveriam ter algum. Não devemos levar em nosso coração a memória de algum mal, mas viver cada dia perdoando livremente, assim como a cada dia somos livremente perdoados. À medida que nos aproximamos do céu, o amor por aqueles que nos odeiam deve crescer mais ainda em nosso coração, pois dessa forma damos evidência de estarmos prontos para o céu. Para encerrar a descrição de sua morte, Estevão morreu como um vencedor. Seu nome era Estéfanos, que significa coroa, e realmente, naquele dia, ele não apenas recebeu uma coroa, mas tornou-se a coroa da Igreja de Cristo como primeiro mártir. Era ele o conquistador e não os seus inimigos. Eles apedrejaram seu corpo, mas sua alma os venceu. Eles não tinham o poder de comovê-lo. Seu olhar imóvel desafiava a fúria de seus inimigos. Estevão foi para casa para encontrar seu Deus e ouvi-lo dizer: "Muito bem, servo bom e fiel." Mateus 25, 21. E seus inimigos não podiam privá-lo de nada em seu caminho para lá. Ele foi mais do que um vencedor por meio daquele que o amava. Estas são algumas das características da partida de Estevão, e eu creio que na proporção que nos cabe, elas serão as nossas também. Essa é a fé que vence o temor do homem, seja qual for a situação. Que Deus nos conceda esta bênção, e a Ele daremos toda a glória. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva.
vem a mim na tua escuridão. Eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim.